Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das questões mais fascinantes da história. Quem é o Messias prometido? A ideia aqui é usar as profecias antigas como se fossem um mapa, sabe? Um mapa que, segundo as escrituras, aponta com uma precisão incrível para uma única pessoa. Pensa bem, por milênios, uma promessa ecoou pelo tempo, a vinda de um Messias. Isso não é algo novo. Desde o comecinho, lá no Jardim do Éden, a esperança de um Salvador foi passada de geração em geração. Mas claro, a grande pergunta sempre foi: ok, mas como o mundo saberia quem ele é? Como reconhecê-lo? Tinha que ter um jeito, né? Uma forma de identificação que não deixasse nenhuma dúvida. Bom, para a gente entender isso, nossa investigação vai seguir alguns passos bem claros. Primeiro, vamos falar sobre essa espera pelo Messias. Depois, a gente vai ver o retrato falado que os profetas deixaram. Aí, a gente entra na parte mais incrível, o cronograma das 70 semanas. E claro, vamos checar como tudo isso se encaixou na história e, no final, juntar todas as peças. Então, vamos começar com o primeiro ponto, a espera pelo Messias. É fundamental entender que essa não era uma esperança qualquer, meio vaga, sabe? Pelo contrário, era uma promessa muito específica, quase como um fio de ouro que foi sendo tecido ao longo de séculos, e a cada geração ficava mais e mais detalhada. E olha só como esse rastro foi ficando claro. Começou lá com Adão, uma promessa geral sobre a semente da mulher. Depois ficou mais específico, a promessa passa pela linhagem de Abraão. Em seguida, mais específico ainda, dentro da família de Abraão, na tribo de Judá, por meio de Jacó. E por fim, aponta diretamente para a casa real de Davi. É como um funil, né? Cada profecia ia fechando o cerco, deixando um caminho genealógico que não dava para errar. Ok, agora que a gente já sabe a linhagem, vamos para o segundo ponto, o retrato profético. Porque não bastava saber a família, né? As profecias foram muito além. Elas pintaram um quadro detalhado, deram as credenciais, por assim dizer. Era basicamente um checklist que o verdadeiro Messias precisaria preencher. E a precisão aqui é de arrepiar. Pega essa profecia de Miqueias, por exemplo, escrita uns 700 anos antes do evento. E ela não aponta para Jerusalém, a grande capital. Não, ela diz que o Messias viria de Belém, uma cidadezinha pequena, quase insignificante. Quer dizer, o local exato do nascimento foi cravado com séculos de antecedência. É impressionante. Mas não era só o lugar. O retrato era muito mais rico. As escrituras mostravam uma figura complexa, com duas faces quase. Por um lado, Zacarias fala de um rei salvador, chegando em Jerusalém de forma humilde. Por outro, Isaías descreve um servo sofredor, alguém que seria levado ao matadouro como um cordeiro, sem reclamar. E ainda, o ungido que traria boas novas. Essa ideia de um Messias que é, ao mesmo tempo, rei e servo, vitorioso e sofredor, isso era uma das peças mais importantes do quebra-cabeça. E agora, a gente chega no ponto que talvez seja o mais espetacular de toda essa história, o cronograma divino. A profecia das 70 semanas, lá do livro de Daniel, isso aqui é basicamente um relógio cósmico ajustado para marcar a hora exata da chegada do Messias. É de uma precisão matemática que desafia qualquer explicação. Olha só o contexto. Daniel estava orando, super angustiado pelo seu povo. E aí o anjo Gabriel aparece com essa mensagem: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra original para determinada significa algo como cortadas, ou seja, essas 70 semanas foram um período de tempo específico, tirado de um tempo maior, e dentro desse período tudo de mais importante sobre a missão do Messias iria acontecer. Ok, mas como a gente decifra isso? 70 semanas não parecem muito tempo. Bom, aqui entra uma chave de interpretação que a própria Bíblia nos dá em outros lugares, o princípio de dia-ano. É simples. Em profecias de tempo, como essa, um dia profético equivale a um ano de verdade, um ano literal. Essa é a chave para a gente acertar o relógio de Daniel. Então, a matemática é bem simples. Vamos lá. 70 semanas vezes 7 dias por semana, isso dá 490 dias. Agora, usando o princípio que a gente acabou de ver de dia a ano, esses 490 dias proféticos se transformam em 490 anos literais. Esse era o tempo exato que foi marcado no calendário divino para a missão do Messias.
Agora, vamos colocar esse cronograma na linha do tempo da história para ver a mágica acontecer. A profecia dizia que o ponto de partida seria um decreto para restaurar Jerusalém. Esse decreto saiu em 457 a.C. A partir daí, a profecia diz que depois de 69 semanas, ou seja, 483 anos, o Messias, o ungido, apareceria. Faz as contas, de 457 a.C., avançando 483 anos, a gente cai exatamente no outono do ano 27 depois de Cristo. E o que aconteceu nesse ano? Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito Santo. E as primeiras palavras dele foram: "O tempo está cumprido". Incrível, né? Mas não para por aí. A profecia também diz que no meio da última semana, a 70ª, o Messias seria tirado, ou morto. 3 anos e meio do batismo, na primavera de 31 depois de Cristo, Cristo foi crucificado, exatamente no meio da semana. E os 490 anos se completam em 34 DC, que foi quando, depois da morte de Estevão, o evangelho começou a ser levado também para os não-judeus. A precisão histórica aqui é de tirar o fôlego. Beleza, agora que a gente tem o retrato e o cronograma, vamos para a quarta parte, o cumprimento. É aqui que a gente junta as peças do quebra-cabeça. Vamos pegar tudo isso que os profetas escreveram e comparar com a vida de uma pessoa real, histórica, Jesus de Nazaré. E quando a gente coloca um do lado do outro, o resultado é revelador. A profecia dizia que o Messias seria ungido no fim dos 483 anos. Cumprimento, Jesus é batizado no ano 27. A profecia dizia, ele seria morto no meio da última semana. Cumprimento, Jesus é crucificado 3 anos e meio depois. A profecia dizia que ele faria cessar o sacrifício. Cumprimento, na morte dele, o véu do templo se rasga. Até a frase que o próprio Jesus disse, o tempo está cumprido, mostra que ele sabia que estava vivendo dentro desse cronograma divino. É um encaixe perfeito. E isso nos leva ao nosso último ponto, a conclusão de tudo isso. Porque a força dessa evidência toda não está em uma ou duas profecias que se cumpriram. O que é realmente poderoso é a convergência. É como dezenas de flechas atiradas de lugares e tempos diferentes, e todas elas acertando o mesmo alvo, a mesma pessoa, no mesmo momento da história. Vamos recapitular o que a gente viu. As profecias nos deram a linhagem exata de Adão até Davi, o local de nascimento, a pequena Belém, o seu caráter e a sua missão como rei e servo. E, o mais incrível de tudo, o tempo preciso da sua unção e da sua morte. Quando todas essas linhas de evidência se cruzam em um único ponto, em uma única pessoa, o retrato se torna nítido demais. Então, no final das contas, tudo se resume a uma pergunta. Se centenas de profecias, escritas por pessoas diferentes, ao longo de 1.500 anos, apontam com precisão matemática e histórica para uma única figura, qual é a chance disso ser só uma coincidência? A evidência profética apresenta um caso muito forte, que nos convida a pensar seriamente sobre quem foi essa pessoa e o que isso significa para nós hoje. É uma pergunta que ecoa pela história até os dias de hoje.